Hebreus 11, 23 a 29 é o nosso texto, né? É o texto maior. Hebreus 11, 23 a 29. Nós estamos estudando esse texto em 3 partes. Esse texto mostra verdades sobre a fé. A primeira verdade está no versículo 23, que é assim: a fé remove o medo. Já estudamos isso no versículo 23, ok? Então fala assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então aí a fé remove o medo, e vimos que no versículo 27, isso é repetido. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Então nós aprendemos aí que a fé remove o medo. Isso já vimos aí no 23. Agora estamos no ponto 2, e no ponto 2 nós aprendemos o seguinte: a fé despreza os prazeres do pecado. Aí essa verdade, a fé despreza os prazeres do pecado, está nos versículos 24 a 27. Então nós não terminamos esse ponto ainda. Esse ponto ainda está em análise. Depois, quando nós terminarmos esse ponto, aí nós veremos o terceiro ponto, que é a terceira verdade sobre a fé. A fé obedece às ordens divinas. Aí é o terceiro, que nós nem começamos ainda. Vamos ver esse ponto, a fé obedece às ordens divinas, nos versículos 28 e 29. Aí vamos estudar na hora certa isso aí. Então, vamos olhar para os versículos 24 a 27, lembrando da lição: a fé despreza os prazeres do pecado. Vamos ler então, 24 a 27, Maurício já colocou lá? Já. Então veja aí: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aí acabou a base para o segundo ponto, para a verdade que nós falamos. A fé despreza os prazeres do pecado. Tudo isso aqui é na vida de Moisés. Então ele já acabou Gênesis, agora ele está em Êxodo. Então o autor de Hebreus já pegou os exemplos de fé de Gênesis, agora está pegando os exemplos de fé de Êxodo. Então veja aí, nós já estudamos o versículo 24, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, já vimos isso, junto com o povo de Deus, já vimos isso, a usufruir prazeres transitórios do pecado, já vimos isso também, falamos aí sobre os prazeres transitórios do pecado. Nós começamos a falar sobre isso, lembrando o seguinte, aí o que aparece aí no 20, onde está? No 25, prazeres transitórios do pecado, indica a efemeridade. O que é efemeridade? É a natureza daquilo que é passageiro, que decai e acaba. É a efemeridade da alegria e da satisfação que o pecado produz. Essa é a efemeridade. Isso aí são os prazeres transitórios do pecado. O pecado traz prazeres? Traz. Traz satisfações? Traz. Mas são satisfações e prazeres efêmeros, transitórios. Agora, note bem, aqui o texto não fala isso, ok? Não fala isso. Eu estou agora eu vou acrescentar algo mais, presente, um ensino que nós extraímos da Bíblia, mas de outras partes.
e da experiência humana. O problema do pecado não é só a efemeridade dos prazeres que ele produz. Porque, na verdade, qualquer prazer neste mundo é passageiro, qualquer um. Mesmo os prazeres que não são pecaminosos. Por exemplo, é muito gostoso tomar um sorvete, não é? Eu gosto muito de sorvete. Eu não sei, né? Eu acho que é a sobremesa mais gostosa que tem. É muito gostoso tomar um suco de uva, não é? Eu acho gostoso. Suco de uva, eu gosto tanto quando era pequenininho, quando acabava a ceia, eu corria lá na frente para roubar os copinhos que sobravam, né? Então eu torcia para no dia da ceia e pouca gente na igreja, porque eu corria lá e eu tinha que chegar antes do diácono se ligar, né? Porque se o diácono se ligasse, ele já me proibia de tomar o suquinho lá, que eu corria para pegar escondido. Então, sempre gostei, é gostoso o suco de uva, até hoje eu gosto muito. Então, agora, são prazeres? São pecaminosos? Tomar sorvete é pecado? Não. Tomar suco de uva é pecado? Roubar a ceia é pecado? Bom, aí já é outro papo, né? Já é outra conversa, tem que pensar se é pecado ou não. Mas enfim, naquela época havia essa preocupação toda. Não, você não é batizado, como é que você pega? Não, mas já acabou o culto, não é, mas, né? Não, mas você não pode pegar. Enfim, brigava, eu não pegava. Mas enfim, essas coisas não são pecado, né? Esses prazeres, mas são prazeres transitórios. E só por isso, então, não vale a pena? Só por isso, então, não vou tomar mais sorvete, que é transitório, e não vou mais tomar suco de uva, porque é transitório? Não, claro que não. Qualquer prazer neste mundo é transitório, qualquer um. Agora, o problema maior dos prazeres do pecado é que ele é transitório. E quando ele acaba, quando nós verificamos a sua efemeridade, a sua transitoriedade, o que vem no lugar dele, aí que pega. Aí que complica. As consequências, a culpa, o peso por termos feito mal. Quando eu tomo um sorvete, a minha consciência fica tranquila, eu durmo bem à noite, né? A não ser que esteja fazendo dieta, essas coisas, né? Eu tomei muito sorvete, né? Mas não me incomoda ter tomado sorvete, ter passado o prazer do sorvete, isso não incomoda a minha consciência, e nem eu sofro as consequências que tomei o sorvete, nada disso. Agora, os prazeres do pecado, eles são efêmeros, e quando eles vão embora, o que vem no lugar deles é terrível, é terrível. São marcas no caráter, o caráter se deteriora, eu vou me tornando uma pessoa má, eu vou me tornando uma pessoa de baixa qualidade porque eu pratiquei aquelas coisas. O meu relacionamento com Deus começa a deteriorar, a se desfazer, a derreter, a desaparecer. O meu coração começa a sentir um vazio, uma insatisfação, uma angústia. Eu não estou bem, emocionalmente, eu não fico bem emocionalmente, eu não fico bem psicologicamente. O que é tudo isso? O que é essa angústia que vem? O que é tudo isso? São os resultados de uma vida de pecado. Porque ninguém alimenta e mata a sede do coração com a sua própria iniquidade. A água da iniquidade não mata a sede, é o contrário. A água da iniquidade é como a água do mar. Se você beber, é água salgada. O que acontece com a sua sede? Se você beber água salgada, o que acontece com a sua sede? Ela aumenta. E esse é o problema da transitoriedade do pecado. Ele é transitório. O prazer é transitório. Ok, mas qualquer prazer é transitório. O problema é que o pecado não é só transitório. O prazer do pecado não é só transitório. O pecado, além de ter um prazer transitório, o que vem depois dele é devastador. Destrói o meu caráter, destrói minha comunhão com Deus, destrói os meus relacionamentos. Um homem cheio de culpa e de amargura, como ele se relaciona com a sua esposa? Como ele se relaciona com seus filhos? Como ele se relaciona com os seus irmãos na igreja? Tudo isso começa a desabar. Torna alguém amargo, insatisfeito, irascível, iracundo. Por quê? A alma dele está suja. Ele dentro dele, o seu coração, a sua alma está maculada pela sujeira do pecado.
Então ele sente culpa, sente angústia, sente insatisfação, ele não está bem. Por quê? Porque o pecado produz essa sede terrível depois que passam os prazeres que ele proporciona. É interessante, existe um sermão escrito, pronunciado por um pastor em Constantinopla, hoje Istambul, no século IV, um sermão que tem o nome de Sermão contra os Espetáculos, é o nome do sermão. E ele foi escrito e pronunciado por um pastor chamado João Crisóstomo, no IV século da era cristã, é claro. Ele era bispo em Constantinopla, onde hoje é Istambul. Um grande pregador. Crisóstomo era apelido dele. O nome dele era João de Constantinopla, sei lá, não sei. João de Bizâncio, sei lá, não sei. Mas Crisóstomo era um apelido, porque Crisóstomo significa boca de ouro. Crissos e estoma, boca de ouro. Então, ele tinha esse nome porque ele pregava muito bem. Aí o nome boca de ouro. E ele viveu uma situação na cidade em que os cristãos da cidade se envolveram em festividades pagãs. E as festividades pagãs, por isso chama sermão contra os espetáculos, as festividades pagãs envolviam práticas imorais. Por exemplo, no Brasil tem alguma festividade pagã? Quase não, né? Bom, tem. Qual é a grande festa pagã que tem no Brasil? Carnaval. Tem imoralidade? Vocês acham? Meu Deus. Tem de tudo. Tudo que não presta tem. Tem blasfêmia, tem adoração de demônios, tem tudo que não presta e principalmente imoralidade. Então isso é traço do paganismo. O paganismo é assim. E o nosso Brasil é um país pagão. E ponto final. Até os evangélicos do Brasil são pagãos. Até os evangélicos. Aliás, os evangélicos são os mais pagãos que há. Né? É assustador o que a gente vê por aí. Mas notem, na época de João Crisóstomo aconteceu a mesma coisa. Os cristãos se envolveram nessas festas. Já imaginaram? Naquela época. Pensa que é só hoje que o cristão vai em carnaval? Tem até bloco, né? Unidos do Senhor, tal, né? Mocidade, né? Mocidade Santa. Né? Tem lá. Tem bloco de carnaval gospel. Acredite se quiser. Claro que é uma blasfêmia isso aí. Mas tem. Naquela época, os cristãos foram nas festas e nos espetáculos. E havia, entre outras coisas, havia apresentações públicas no teatro, nos anfiteatros. Vocês sabem, as cidades antigas tinham seus anfiteatros abertos. E apareciam então os artistas ali. E os artistas então faziam representações teatrais, comédias e tudo mais. E geralmente comédias de forte conotação sexual, forte conotação imoral. E quem participava dessas comédias? É claro, não era uma dona de casa. Quem eram as moças que eram artistas dessas comédias? Quem eram? Não eram donas de casa. Eram as prostitutas da cidade, que se envolviam nessas coisas e se apresentavam ali, se expunham ali, com brincadeiras sujas e tudo mais. E os cristãos assistindo aquilo, dando risada, achando engraçado. Então Crisóstomo, quando acabou isso, quando acabou essa festa, ele subiu no seu púlpito e ele pronunciou o sermão contra os espetáculos. Se você procurar na internet, procura lá, Sermão contra os Espetáculos de João Crisóstomo, e leia. Eu queria pregar aquele sermão lá. Meu Deus, que sermãozaço. E uma das coisas que ele fala é o seguinte, olha, quando você vai lá no teatro e você assiste aquelas coisas, aquela prostituta que você viu lá, aquela mulher insinuante, moral e suja que você viu lá, você leva ela para casa. Como assim? Você leva ela para casa. Mas note bem, você não leva ela para casa fisicamente. Quem dera fosse assim. Porque se você levasse ela para casa fisicamente, a sua esposa expulsaria ela. Quem dera fosse fisicamente. Mas não é assim. Você leva aquela mulher para sua casa dentro do seu coração. E aí a sua esposa não expulsa ela. Ela está com você.
Ela fica com você na sala, ela fica com você na cozinha, ela está com você no quarto, ela está com aquela prostituta está com você o tempo todo. E sabe o que acontece? A sua esposa se torna um peso para você. Os seus filhos se tornam um peso para você. É aquela prostituta na sua cabeça o tempo todo. Tudo mais se torna incômodo. Seus filhos, sua esposa, seu trabalho, a igreja, tudo se torna incômodo. Você fica amargo, como as pessoas, a esposa, os filhos, os amigos, o trabalho, tudo se torna incômodo. Você fica irritado, brigando, cara feia, amuado, amargurado. Por quê? Porque você está assim, vivendo desse jeito, tão amargurado, tão nervoso, bravo, explosivo. Por quê? Porque você está morando com uma prostituta que está ali habitando no seu coração. E ela faz isso com você. Você destrói sua família, seu casamento, você destrói tudo, vivendo com essa prostituta no coração. Vocês acham da análise de João Crisóstomo? Vocês acham que ele está certo? Vocês acham? Mais ou menos. Ele acertou ou não? Irmãos, que sacada, né? E ele fala isso. Fala, vocês afetam todo o lar de vocês e a vida de vocês, porque vocês estão com o coração sujo. Isso destrói. Foi gostoso ir lá ver as imoralidades no ginásio. Foi maravilhoso, foi gostoso, né? Os prazeres transitórios. Mas olha o que vem agora. Olha o que vem agora. Irmãos, e como isso é verdade? Como isso é verdade? Aqui na igreja vinha uma moça, crente, ela disse que o marido dela não suportava ela. O marido dela só ofendia ela, o tempo todo de cara feia, o tempo todo bravo, o tempo todo agredindo, o tempo todo áspero, ríspido, o tempo todo. E ela falou para mim, pastor, sabe o que eu acho que é o problema? O que é? Ele não para, é o tempo todo assistindo vídeos da Anitta. Anitta, né? Essa moça. Então, eu nunca ouvi essa moça cantando. E não sei nenhuma música dela, nunca assisti. Vi assim quando mostra na televisão em algum momento, a Anitta se tornou famosa e mostra lá alguma coisa dela. Eu sei que ela é uma moça de um apelo imoral imenso. E ela disse o seguinte para mim, pastor, é o tempo todo isso, só vendo isso, Anitta, o tempo todo. Está explicado. Ele morava com a Anitta, aqui ó, e morava com a Anitta, e aí a esposa dele virava o quê? Um estorvo. E os filhos? Estorvo. Como é que eu trato o estorvo? Pontapé, chute, agressão, aspereza. É assim que eu trato o estorvo. Porque ele morava com essa prostituta, que ela é isso, eu lamento, né? Mas é isso, é uma mulher imoral, né? Suja. Ele morava com ela. E os resultados eram esses. Então, os prazeres transitórios do pecado, além de transitórios, eles são danosos. Esse é o grande problema. Ok? Moisés fez o quê? Moisés, pela fé, ele disse, não, eu não quero desfrutar de nada disso. Eu prefiro ser maltratado junto com o povo de Deus. É isso que eu prefiro ser. Pela fé, ele foi assim. Então, a fé faz isso. A fé, temos aprendido, despreza os prazeres do pecado. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Dá uma olhadinha, é interessante também. Tem outro texto aqui que é assim, lembra um pouquinho isso. É 1 Timóteo 6,17. Lembra um pouquinho. Mas não fala exatamente do pecado. Dá uma olhadinha, 1 Timóteo 6,17. Veja aí outra coisa que pode, né, que é passageiro, que é incerto e que pode nos enganar. 1 Timóteo 6,17. Maurício, está aí? Vamos olhar.
1 Timóteo 6, 17. Não está abrindo, Maurício? Não? Então vamos ler. Vamos ler então na nossa Bíblia sem abrir ela na tela. Quem quer ler, pode ler. Bem alto. Bem alto. Pode ler, quem quiser. Ensine aos filhos deste mundo, Aham. não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Olha só o que aí é algo em que eu também tenho que tomar cuidado, porque é algo que não tem firmeza. O que é? A riqueza, dinheiro. Aqui a palavrinha é diferente, não é algo transitório. A riqueza aqui não é algo transitório, se bem que ela é, né? Um dia você tem que largar tudo. Mas aqui a palavra é uma palavra que significa incerteza. Ou seja, você tem a riqueza, mas você não tem certeza se você vai mantê-la para sempre. Então você não pode depositar sua confiança, se apegar a ela, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você pode ter muito dinheiro agora, e se você depositar sua confiança nisso, é perigoso, porque assim como os prazeres do pecado são passageiros, as riquezas são incertas. Amanhã você pode perder tudo. Isso é terrível. Então, por isso Paulo fala, olha, depositem a sua confiança em Deus. Ele vai saber administrar suas bênçãos sobre nós conforme Ele quiser. Não confiem nas riquezas, porque elas são incertas. Eu posso perder tudo de uma hora para outra. Há pouco tempo atrás, a Venezuela era um país rico. Há pouco tempo atrás, a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Rico. As pessoas, os venezuelanos, viviam em Miami. Viviam ali na Flórida, comprando coisas. Eu conheci um venezuelano, isso bastante tempo atrás, e ele falava para mim, olha, eu passo sem feriados, e era um homem não era um homem rico, mas ele dizia, olha, eu passo feriados, férias em Miami, é fácil, e vou para lá e compro coisas, porque era um país rico, a gasolina não custava nada, era baixo o preço da gasolina, um país rico com tanto petróleo. Hoje, esses ricos da Venezuela estão em que situação? Perderam tudo. Tem gente lá, né, comendo lixo pelas ruas, que perderam tudo. Muito bem, agora vejam o versículo 26. Veja o 26. Olha só o 26. Porquanto Moisés considerou o opróbrio de Cristo. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Agora, o que significa isso? O que é o opróbrio de Cristo? O que é isso? A humilhação, insulto. Insulto também entra aqui no conceito de opróbrio. Insulto, humilhação, reprovação. Então, tudo isso entra no conceito da palavra que aparece aqui. A palavra que aparece aqui, a palavra oneidismos, significa reprovação, insulto e humilhação. Agora, o opróbrio de Cristo é a reprovação, o insulto, a humilhação que recaíram sobre Cristo. Então, você tem isso apontado, por exemplo, no Salmo 69. Vê lá, Maurício, se dá para abrir agora. Salmo 69, 8 e 9. É o opróbrio de Cristo. Talvez o autor de Hebreus esteja pensando nesse salmo, que fala do opróbrio do Messias. Salmo 69, 8 e 9. Vamos olhar lá. Aqui abriu, né? Deu certo agora, Maurício. Agora deu. Veja o que fala aí. Olha o opróbrio de Cristo aí. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Ou seja, eu fui tratado como um
um desconhecido, um estranho. O que é isso? Humilhação. Notem bem, quem são as pessoas que estão humilhando aqui? Parentes, família. Olha, os meus irmãos, os meus parentes estão me tratando como um estranho, um desconhecido. Eles me desprezam. Agora veja a sequência. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Quem é esse? Quem é esse? Vocês se lembram quando Jesus pegou a zorrague e começou a bater nos vendilhões? Os discípulos lembraram, ele está cumprindo aquele salmo, o zelo da tua casa me devorará. Ele está cumprindo isso. Esse é um salmo messiânico. Esse salmo está falando do opróbrio do Messias. O Messias ia passar por isso. Os parentes do Messias iriam desprezá-lo. E vejam, o zelo da sua casa iria consumi-lo, ia trazer prejuízos para ele. E olha o final. E as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Quem são os que te ultrajam? Os ímpios, os incrédulos, as pessoas irreverentes. Eles fazem o que com o Messias? O que eles fazem? Versículo 9. Eles lançam o quê? Injúrias. Senhor, olha o que aconteceu comigo. Os meus parentes me desprezam, porque eu zelo pela sua casa. E além disso, as pessoas que blasfemam contra o Senhor, as pessoas que são irreverentes em relação ao Senhor, com o Senhor, essas pessoas me injuriam, elas me provocam, elas me ofendem, essas pessoas. Ou seja, isso aqui, sendo isso aqui um salmo messiânico, o que nós temos aqui? O opróbrio de Cristo. Moisés falou assim, eu pego isso para mim. Eu pego isso para mim. Eu vou sofrer a rejeição de parentes, vou sofrer isso, a rejeição da minha família eu vou sofrer, e vou sofrer os ataques daqueles que ultrajam o Senhor, eu vou sofrer isso. Olha outro salmo messiânico que fala sobre o opróbrio de Cristo, Salmo 89. Talvez o autor de Hebreus lembrou disso. Esse é o opróbrio de Cristo, rejeição da família, ataques de pessoas impiedosas, irreverentes. Olha 89, 50 e 51, versículo 50, olha lá. Lembra-te, Senhor, olha só, lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Qual é o número daqueles que desprezam o Messias? São poucas pessoas? O texto aqui está falando que é a injúria de muitos povos, nações inteiras, injuriando e odiando o Messias. Vejam, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Quem é ungido? É o Messias. Então, esse é o opróbrio de Cristo. Olha só, é um opróbrio de alcance mundial. As nações o desprezam. As nações o desprezam, as nações o injuriam, ele é vilipendiado, ou seja, desrespeitado. Tudo isso acontece com ele. Esse é o opróbrio de Cristo. Moisés olha para isso e fala: eu prefiro isso do que os tesouros do Egito. Eu prefiro a rejeição da minha família, eu prefiro o desrespeito dos incrédulos, eu prefiro a inimizade das nações, eu prefiro isso, mais do que os tesouros do Egito. O opróbrio de Cristo é muita coisa? O opróbrio de Cristo é um fardo violento. Violento. Agora, note bem, aqui no nosso texto, o autor está ensinando que
Moisés preferiu isso porque ele era um homem de fé. Eu sou um homem de fé. E como homem de fé, eu prefiro isso. Eu prefiro o opróbrio do Messias do que as riquezas do Egito. Prefiro isso. É algo pesado. Não é uma carinha feia, não. Não é uma briguinha de família, não. É algo bastante pesado. O opróbrio de Cristo. Bom, note bem, é claro, né? Sempre a gente começa a comparar isso com a nossa realidade atual, o meio evangélico moderno. Vocês acham que o meio evangélico moderno são pessoas de fé? É fácil. Os cristãos de hoje preferem o opróbrio de Cristo? Vocês acham? O desprezo da família, o desprezo das nações, preferem? Parece que é o contrário, né? Os evangélicos querem agradar a todos e receber aprovação e aplauso de todo mundo. O meio evangélico não é integrado por pessoas de fé. Não. Se fosse, eles iriam preferir o opróbrio de Cristo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, sobre os seguidores de Jesus. Agora especificamente os seguidores de Jesus. Veja aí, quer ver? Em Mateus 5,11. Mateus 5,11. Veja lá. Maurício, coloque aí Mateus 5,11. Olha aqui como é esse opróbrio vivenciado pelo crente. Mateus 5,11. Olha lá. Bem-aventurados sois. Acharam aí? Está lá na lousa. Na lousa não, está no quadro. Bem-aventurados sois quando por minha causa, olha só, vos injuriarem. O que é injuriar? O que é injuriar? Ofender. Injuriar é ofender. Quando eles ofenderem vocês e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, calúnias, ofensas, xingamentos, tudo isso os seguidores de Jesus passam porque são homens de fé, e sendo homens de fé, eles abraçam o opróbrio de Cristo, que envolve tudo isso aqui. Outro texto, 1 de Pedro 4,14. Vai lá, Maurício. 1 de Pedro 4,14. Vai juntando aí o número de ofensas, né, de práticas que se encaixam aí no opróbrio de Cristo. 1 de Pedro 4,14. Olha aqui, ó. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. Aqui são ofensas, né? Vocês são ofendidos por causa do nome de Cristo. Eles ofendem vocês. O texto fala: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Veja Hebreus 13 agora. Hebreus 13, 12 e 13. Fala de opróbrio de novo. Olha o que fala aí. O opróbrio de novo. Hebreus 13, 12 e 13. Olha só. Aqui. Hebreus 13, 12 e 13. Olha o que fala. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Aqui está dizendo que ele sofreu fora das portas de Jerusalém. Ele foi levado para fora, no Calvário, fora dos muros de Jerusalém. Isso significava um rompimento com o judaísmo. Então, por isso ele não sofreu em Jerusalém, mas fora. Não tem nada que ver com o judaísmo praticado nessa cidade. E aí vem: saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Quando ele fala isso, está dizendo, cristãos hebreus, abandonem o judaísmo, abandonem essas práticas legalistas, abandonem essas cerimônias judaicas, abandonem tudo isso. Cristo virou as costas para Jerusalém e sofreu fora da porta. Saiam também,
abandonem tudo isso, saiam até ele, deixem Jerusalém para trás, deixem o templo para trás, deixem o cerimonialismo judaico para trás, abandonem tudo isso, que era a grande tentação dos hebreus era essa. A grande tentação deles era voltar para o judaísmo, com toda a sua pompa, toda a sua grandeza. Ele fala, abandonem isso, saiam de Jerusalém, deixem tudo isso para trás, saiam para fora, na direção dele, fora do arraial, e olha só, levando o que eles queriam. Eles estavam preocupados com a glória do templo. Olha o que ele fala, saiamos para fora do arraial, deixando o templo para trás, saiamos após ele, levando o quê? A glória desse mundo? Não, levando o seu, e que é vitupério, opróbrio, vergonha, humilhação. Quer seguir Jesus? Vocês estão querendo as glórias do templo de Jerusalém? O próprio mestre virou as costas para o templo de Jerusalém e sofreu fora da cidade. Vocês, como crentes, devem sair também dessa cidade, romper com essa cidade e segui-lo, levando, buscando, não as glórias do templo, mas o vitupério, a vergonha, o desprezo dele. É isso que vocês devem procurar. E é isso que vocês devem enfrentar como crentes que são. Então é um texto forte esse aqui. Ou seja, o homem de fé, ele vai enfrentar injúrias, humilhações, afrontas, e ele fala assim, ó, eu quero isso, eu quero, eu prefiro isso. Para mim isso é uma grande riqueza, eu prefiro isso. Eu prefiro isso muito mais do que todas as riquezas do mundo. O homem de fé faz isso. Disserem assim para o homem de fé, olha, é o seguinte, você vai deixar de ser desprezado pelo mundo, você vai ter uma vida diferente, o mundo vai te aplaudir, você vai ser rico, só que você não vai mais seguir Cristo e sofrer as consequências disso. O que ele fala? Não dá. Eu não tenho essa opção. Você pode me oferecer tudo. Para mim, a vergonha e a humilhação por Cristo é uma riqueza maior do que tudo que você pode me oferecer. Não há como. Não há como você me convencer de mudar de ideia e mudar o meu caminho para ter prazeres e glórias e riquezas. Isso não é capaz de fazer com que eu tome outra direção. Eu prefiro a vergonha. É o que diz o texto aí claramente. Olha só. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O Egito era rico? Muito ou pouco? Muito. Dá uma olhadinha, olha só Gênesis 47, versículo 13. Olha só. Gênesis 47, 13. Olha o que fala. Veja aí como o Egito ficou rico. Olha só, 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa. Isso na época de José. De maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então na época de José, houve muita fome no Egito. Olha o que aconteceu. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Ele pegou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todo o dinheiro. Ele juntou tudo, vendendo o quê? Cereais, que ele ajuntou nos 7 anos de fartura. Era muito dinheiro ou pouco dinheiro? Gente, era dinheiro do mundo todo ali. Dinheiro do mundo inteiro ajuntado por José. Veja, continue. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro, já pensou? Todo mundo quebrou o porquinho. Todo mundo catou as moedinhas comprando o que podia. Tudo ficou com Faraó. Tudo. Cada moedinha que
que existia no mundo da época ficou com Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Já demos todo o dinheiro para você. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. O que eu quero agora? Já tem todo o dinheiro da região. O que eu quero agora? Todo o gado da região. Vai virar uma grande... É o boi bom. Ou seja, o Egito vai passar agora a ter todo o gado da região. Já imaginaram isso? É simplesmente uma riqueza incalculável. Então veja. Então trouxeram o seu gado a José. E José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos de gado e de jumentos, e o sustentou aquele ano em troca do seu gado. Então já tenho todo o seu dinheiro, agora tenho todo o seu gado. Do país inteiro e de Canaã também. Tudo. Tudo é meu. O seu dinheiro e o seu gado. Já pensou? Se você tivesse todo o dinheiro de São Paulo e o gado todo de São Paulo? É muito? Muito, muito. 18. Fim daquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Tem terra? Vocês têm terra? Tem o nosso corpo e a nossa terra. Já peguei o dinheiro, já peguei o gado. O que falta pegar agora? Pegar a terra, claro. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Comprou com o quê? Com semente, com cereais. Já pensou? Comprou toda a terra que tinha. Porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Continue. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Ou seja, ele tinha todo o dinheiro, ele tinha todo o gado, ele tinha toda a terra e todo mundo era empregado dele. É muita coisa? É muita, gente. É uma riqueza como nunca nós poderíamos imaginar. Vejam, somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Sempre tem os aproveitadores, né? Os parasitas. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó. Olha só, além de ter tudo que ele tinha, vocês vão trabalhar nessa terra, e 1/5 de tudo que vocês colherem é do Faraó. Mais coisas ainda. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Agora note bem, se um governante fizesse isso com você, pegasse todo o seu dinheiro, toda a sua terra, todo o seu gado, você virasse escravo, você ia gostar dele ou não? Você fala assim: nossa, esse cara, vou votar nele na próxima eleição. Você faria isso? Nós ficamos assustados com isso, né? Assustados com isso. Agora vejam a resposta deles. Olha a reação deles. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Sabe o que eles disseram? José, você nos salvou. Se você não tivesse feito isso, nós estaríamos todos mortos.
Você nos deu vida, obrigado. Você pegou tudo, mas estamos vivos. Vejam, José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então, as riquezas do Egito na época de Moisés, então, eram muitas? Meus irmãos, não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Muita coisa, muita riqueza. Era uma superpotência. Moisés olhou para tudo isso, terras, escravos, dinheiro, gado, tudo. O mundo era dele. Ele disse: eu desprezo tudo isso. Eu prefiro a humilhação junto com o povo de Deus. Para mim, isso é uma riqueza maior do que essas riquezas que eu desfruto aqui no Egito. Por que ele fez isso? Era um homem de fé. Olha o finalzinho, ali voltando para Hebreus. Vamos terminar, já está 9:05 já. Sendo um homem de fé, como é que ele via as coisas? Considerou a opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito? Porque contemplava o galardão. Como? Com os olhos da... Olha, eu tenho um galardão que é muito maior do que todas as riquezas do Egito. Então é isso que eu estou contemplando. Essas coisas que eu vejo aqui não têm relevância nenhuma para mim. Eu prefiro ser humilhado e desprezado com Cristo do que desfrutar disso. Porque eu tenho um galardão que eu não enxergo agora, mas que é muito superior a tudo isso que vocês podem me oferecer. Então esse é o homem de fé. Ok, tem outros textos aqui para ver, mas o nosso horário não permite. É meio apertado aqui para a gente ver agora. Na semana que vem nós vamos ver. Tem aqui os textos que falam sobre galardão e tudo mais. Mas nós vamos ver na semana que vem. E na semana que vem veremos também o versículo 27, que fala aí que ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. Ok? Então hoje termina aqui o 26, faltando só um pedacinho nessa parte que fala que ele contemplava o galardão. Tem alguns versículos que quero mostrar para vocês sobre contemplar o galardão. Nós vamos falar sobre isso mais na semana que vem. Ok, então está aí. Agora, diante disso aqui, como sempre nós fazemos aqui na nossa igreja, né? Diante disso aqui, que nós aprendemos aqui, o que nós deveríamos pedir a Deus e buscar de todo o nosso coração, diante disso aí? Qual seria um alvo da nossa vida? Sermos homens e mulheres de fé? Em que aspecto? De tal forma que haja uma disposição em nós. Que disposição é essa? Uma disposição? Uma disposição de servir a Deus, mesmo que isso traga prejuízo, humilhação. Mesmo que isso faça com que eu perca posição, status. Mesmo que isso faça com que eu perca conforto. Mesmo assim. Eu dizer, olha, eu prefiro ser humilhado, desprezado, padecer, ser injuriado. Eu prefiro isso. Eu prefiro perder certos privilégios. Eu prefiro perder certos status, certas posições. Eu prefiro isso do que desfrutar dessas coisas em prejuízo da minha vida cristã. Eu prefiro isso. Mas por que você prefere isso? Porque eu sou um homem de fé. Minha fé não é só uma coisa cerebral. Não é só uma coisa dentro de mim. A minha fé muda o meu modo de ver o mundo e de me comportar no mundo. Então, por ser um homem de fé, eu chego a esse ponto. Eu desprezo coisas que o mundo acha o máximo. Eu desprezo isso porque são coisas que podem prejudicar o meu serviço a Cristo, a minha comunhão com o povo de Deus e a minha vida de santidade. Então eu desprezo essas coisas e me afasto delas.
Esse é o homem de fé. É algo bastante desafiador. Eu me lembro de 2 casos que me chamaram muito a atenção, de dois homens que eu conheci. O primeiro, ele era um escrevente de cartório. E ele ganhava dinheiro por cada escritura que ele fazia. Eu não sei se ainda é assim, mas naquela época era assim. Ele fazia uma escritura, ele ganhava um percentual sobre a escritura. Ok. O que aconteceu? O dono do cartório, tendo muita confiança nele, disse o seguinte: olha, eu peguei um grande empreendimento imobiliário, enorme, muitos apartamentos, centenas, e as vendas estão arrebentando, e eu quero que você faça as escrituras. Ou seja, você vai simplesmente ficar rico, vai ficar rico. Se você ganha um percentual por cada escritura, imagine, você vai ganhar muito dinheiro. E eu estou oferecendo isso para você porque você é um homem de confiança, e trabalha comigo há muito tempo, e eu quero dar esse privilégio para você, eu preciso de você lá. Ok, muito obrigado, só tem um probleminha. O trabalho é de segunda a segunda. É assim, é puxado. É um grande privilégio, uma grande fonte de lucro, mas é puxado, é de segunda a segunda. Ele disse: então eu não posso. Mas por que não? Porque aos domingos eu tenho que levar minha família na igreja. Você é louco? Você é doido? Desculpe, eu não posso. Rapaz, manda alguém levar, mande sozinho, sei lá. E note bem, nós somos obrigados a ir na igreja no domingo, tem uma lei mosaica ali, nós temos obrigação de fazer isso? Irás ao domingo, no domingo na igreja, né? Tem isso? Guardarás o domingo, tem isso? Não tem. Mas o que ele percebeu? Não tem lei nenhuma dizendo que você tem que ir na igreja no domingo, nenhuma. Somos livres, totalmente livres. Mas ele era um homem de fé. Que ele fez? Ele disse: olha, eu sei que se eu pegar esse trabalho, isso vai trazer prejuízos para a minha vida espiritual, para a vida espiritual da minha esposa, e meus filhos são adolescentes. Eu vou estar ensinando a eles o que é prioridade. Eu não posso fazer isso. Eu não vou aceitar. E não aceitou. Acreditem, não aceitou. Ele considerou o desprezo todo que veio, que zombaram dele, é claro. Esse cara é louco, é maluco, perder essa chance. Ele considerou esse desprezo e todo o prejuízo que veio, e toda a perda, né? Deixou de ganhar fortuna. Ele considerou isso como algo sem importância, preferindo honrar a Cristo com ali a sua família, indo à igreja e estando com a sua esposa e seus filhos, servindo ao Senhor naquele dia. Vocês acham desse homem? Ele é um homem de fé? Nada obrigava a isso. Nada obrigava. Mas ele colocou na balança e disse: não, isso não vai fazer bem para a minha vida cristã. Não vai fazer bem. Eu não vou pegar isso aí. E não pegou. E o outro homem que eu conheci, ele foi aceito numa empresa, num cargo muito alto, num cargo de diretoria. E quando ele foi aceito nessa empresa no cargo de diretoria, algumas pessoas da cúpula ali disseram o seguinte: olha, nós queremos dar uma dica para você. Vem cá. O que é? Olha, o presidente, o dono da empresa, ele tem um barco, ele tem um iate muito grande, bonito, e ele aos finais de semana, ele faz festas com as famílias dos diretores. Então você quer ganhar moral com ele, é você ir nessas festas aí aos fins de semana. Você vai lá, porque é lá que você vai fazer amizades, é lá que você vai conversar com ele e adquirir ali um certo grau de afinidade, e é ali que saem as promoções. Ele vai com a sua cara,
né? Você está lá junto, né? E é ali que saem as promoções. O seu futuro na empresa depende disso. Mas o meu futuro depende disso? Depende. Lamento. Fim de semana, eu estou na igreja com a minha família. Eu não vou para iate nenhum. Fim de semana tem o daracha, eu tenho que levar meus filhos no daracha. Fim de semana tem os darachinhos, tem que levar as crianças lá, levar meu filho lá, nos estudos bíblicos. Domingo tem escola dominical. Domingo tem culto. Eu não posso ir iate nenhum. Final de semana, eu estou com a minha família na minha igreja. Sinto muito. Rapaz, você vai queimar seu filme. Pode queimar o filme e a câmera junto. Não interessa. Aos finais de semana, eu estou servindo ao meu Senhor. E ponto final. E fez isso. Vocês acham? Homem de fé? Então é interessante, temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, faça com que nós tenhamos essa disposição de que honrar ao Senhor esteja acima de qualquer privilégio, de qualquer prazer, de qualquer honra deste mundo. Vamos pedir isso ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse versículo que lemos, estudamos. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa fé não seja só de boca, para que a nossa fé não seja uma fé apenas de sentimento, que a nossa fé seja verdadeira e que nós, como Moisés, viremos as costas para qualquer coisa que possa comprometer a nossa santidade, a nossa integridade, a nossa vida com o Senhor. Que tenhamos essa disposição, a disposição de dizer não para essas coisas todas e de abraçar aquilo que é loucura para o mundo, aquilo que o mundo despreza. Que tenhamos essa disposição, fruto dessa fé verdadeira, para que seu nome seja de fato honrado em nossas vidas e para que expressemos a fé verdadeira de que a sua palavra fala. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.